Estimados irmãos, que alegria, tenho certeza, para o coração dos pais, para o coração dos padrinhos, mas muito especial ao coração destas crianças. Talvez a gente ache um momento desnecessário e inútil, porque o ser humano precisa primeiro decidir a sua vida, para que depois Deus haja no coração, na mente e na alma das crianças. Mas é justamente o contrário. Se Deus não agir primeiro em nossa vida, então nós nunca teremos força e capacidade, seja com um mês, com um ano, com 10, com 15, com 50, com 80, se o Espírito Santo não tocar o nosso coração em primeiro lugar, nós nunca creremos em Jesus. Nós nunca buscaremos a face do Senhor. Por quê? Porque todos nós nascemos em pecado. Nós nascemos inimigos de Deus. Nós não gostamos das coisas de Deus quando nós nascemos. E estas crianças não são diferentes. Estas crianças também estão igualmente condenadas ao inferno, se Deus não mudar a vida delas, se Deus não colocar no coração delas a fé em Cristo Jesus. Portanto, isso nós devemos também à obra de Cristo. Se nós pensamos que isso é uma ação humana, então Cristo morreu em vão. Cristo não precisava morrer. Deus mudou a nossa sorte, mudou a nossa vida. E Ele, por isso, instituiu o santo batismo e deu a ordem para os seus discípulos, para o seu povo, dizendo: vão a todos os povos do mundo e façam com que eles sejam os meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem uma ordem. E se nós achamos que a criança tem que primeiro decidir, então nós estamos entregando estas crianças ao diabo. E estamos dizendo: pegue elas e leve, porque eu não quero cuidar delas. Mas quando nós chegamos na presença do Senhor, em obediência a esta ordem de Deus, então nós estamos permitindo que também o Espírito Santo toque no coração destas crianças. No final do Evangelho de Marcos, ele acrescentou uma promessa: quem crer e for batizado será salvo. E ao falar ao apóstolo Pedro: pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Ele não deu idade. Ele não está dizendo aqui a criança se torna pecadora a partir dos 8 anos. Muito pelo contrário. A Escritura afirma que nós somos concebidos e nascemos em pecado. E tem uma promessa nesse livro, na epístola de Pedro, dizendo: o batismo agora salva vocês. Então, através do batismo, se estas crianças viverem pouco tempo depois dele, nós temos um grande consolo da palavra de Deus para dizer assim: olha, estas crianças foram abençoadas, foram tocadas pelo Espírito, foram transformadas em filhas de Deus e agora estão na presença do Pai. Portanto, creiam isso no coração de vocês. Melina Vila Ruda: receba o sinal da cruz, tanto no rosto como no peito, em afirmação de teu resgate por Cristo crucificado.
Sofia Peter da Silva, receba o sinal da cruz, tanto na fronte como no peito, em afirmação de teu resgate por Cristo crucificado. Miguel Heller Forgado, receba o sinal da cruz, tanto na fronte como no peito, em afirmação de teu resgate por Cristo crucificado. Nós vamos falar com Deus em oração. Amado Deus, Pai Celeste, obrigado por nos receber na Tua presença. Obrigado por receber estas crianças e por agir na vida delas. Nesta noite, estas crianças terão a vida transformada, receberão a fé em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, serão transformadas em suas filhas e estarão, Pai, sempre andando no Teu caminho. Este é o desejo do seu coração. E nesta noite, Pai, em que o Senhor vai abençoá-los de uma maneira muito especial, pedimos também pelos pais, pelos padrinhos, dê a eles a sabedoria do Teu Espírito Santo, para que eles possam ensinar a verdade a estas crianças em todas as situações da vida. Que eles conduzam a vida deles em primeiro lugar diante do Senhor. E depois apresentem a vida dos seus afilhados, dedicando tempo para ensinar a palavra, para levá-los ao culto, para ensiná-los a serem cristãos em qualquer lugar que eles estiverem. Conceda, Pai, para que eles possam ter nesta noite a grande bênção de receber a fé e serem assim recebidas no Teu reino, como Jesus disse: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta. Concede, Senhor, a purificação do Teu lavar pelo poder do Espírito em cada criança, em nome de Jesus. Amém. Congregação pode sentar-se. Tem um texto do Evangelho de Marcos que diz assim: algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Se nós não trouxermos as crianças, nós estaríamos fazendo exatamente o que os discípulos fizeram. Não incomodem o Mestre, não perturbem Deus, deixem Deus quieto. Mas Deus quer abraçar as crianças, Deus quer acolher as crianças e Deus quer abençoar as crianças. Estimados padrinhos, eu sei que e imagino que para o coração de vocês sempre é um privilégio, é uma grande bênção na vida. E ao mesmo tempo é uma responsabilidade. Ainda mais pelo contexto que vivemos hoje, nós temos uma grande responsabilidade que vocês estão aqui diante do altar assumindo juntamente com os pais, de ensinar essas crianças. E quando nós falamos em ensinar, não adianta só dizer: vão à igreja, leiam a Bíblia, ofertem, sejam dedicados. Mas vocês, em primeiro lugar, precisam dar o exemplo. Vocês precisam ser consagrados ao Senhor. Deus precisa ter o coração de vocês, a vida de vocês nas mãos dele,
em primeiro lugar, para que vocês possam dar, através da vida de vocês, um bom exemplo para os seus afiliados. Aí sim, ensinem, leiam a Bíblia com eles, orem com eles, vão aos cultos com eles e mostrem a eles o que é, de fato, ser cristão aqui neste mundo. Então vocês assumem uma grande responsabilidade com os pais. E aí um conselho aos pais: quando vocês chamaram estas pessoas, vocês estão dando a elas também autorização para que elas cheguem a vocês e falam, e puxem a orelha se for preciso, se vocês não estiverem ensinando corretamente os filhos de vocês. Esta é a função de padrinho. Presente? Se quiser dar presente, vocês podem ficar à vontade, mas não é a primeira obrigação de padrinhos. Então, fiquem em paz com relação a esta questão. Então eu pergunto a vocês: vocês pretendem assumir de bom grado este compromisso? Se assim for, respondam dizendo sim. Que o bom Deus lhes dê tanto o querer como o realizar desta obra de fé dos cristãos, e por sua graça cumpra o que estiver além da vontade e da ação de cada um de vocês. E nesse momento, então, eu quero convidar a Melina para vir à pia batismal. Se seus pais e padrinhos quiserem acompanhá-la, fiquem à vontade. Isso. Pode ficar assim. Isso. Melina Vila Arruda, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo hoje e sempre. Amém. Convido a Sofia Peter da Silva. Sofia Peter da Silva, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo hoje e para sempre. Amém. Podem ali. Convido então o Miguel Heller Forgado. Miguel Heller Forgado, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que regenerou você pela água e pelo Espírito Santo e lhe perdoou de todos os seus pecados, fortaleça-o com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de Deus esteja contigo, hoje e para sempre. Amém. Uma salva de palmas aí aos nossos